Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias é que você pode transformá-la. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos e criar a sua vida de coragem. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à sua dose diária de coragem aqui nas lives da Blindagem Emocional. E um ponto fundamental para você criar a sua vida de coragem, para você sair do sofrimento, é eliminar ou controlar os pensamentos negativos. É sobre isso que a gente vai falar. Eu vou te dar aqui 5 dicas, 5 caminhos eficientes para você controlar, para você eliminar esses pensamentos negativos. Vou te explicar também o porquê desses pensamentos negativos eles estarem aí na sua mente e como eles te prejudicam. É sobre isso que a gente começa a falar daqui a pouquinho em mais uma live da Blindagem Emocional. Diz de onde você é, por favor, eu quero saber de onde você está falando para eu te dar um bom dia muito especial. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta live onde falaremos sobre como eliminar os pensamentos negativos. Deixa eu dar um bom dia para Edna Siqueira, seja muito bem-vinda. A Marilene também por aqui. Margarete, bom dia. Sandra Campos. Ionara Gomes, seja muito bem-vinda, Ionara. Andréia Sampaio, a Maria Júlia 62, bom dia. A Poliana, meu mundo ame, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Maria Barbosa também por aqui. A Yoshi Depilação, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre como eliminar os pensamentos negativos e eu vou te dar 5 dicas essenciais, eficazes para você começar a controlar esses pensamentos negativos. A Carla Durão, mais uma vez por aqui, seja bem-vinda. A Nid 7792 também. Pra Yara Santos, bom dia, ô gata, que alegria estar aqui nessa manhã. Eu que estou muito alegre, muito feliz de estar aqui, adoro. Aliás, eu sinto muita falta quando eu não estou fazendo as lives da Blindagem Emocional, porque é um momento que eu adoro fazer, é um momento que eu utilizo muito do que... Aliás, eu vou explicar amanhã para quem vai fazer o treinamento Habilidade Única. Aliás, se você quiser participar, ainda tem vaga, escreve habilidade aqui. Se você escrever habilidade, você vai receber um link aí no seu direct para você fazer a sua inscrição. E eu gosto muito, porque aqui é uma maneira de eu usar uma habilidade que eu tenho, que é escutar você. É escutar muito o que você tem para dizer. Essa troca que a gente faz aqui é muito importante. Argentina, _MO, seja bem-vinda. Andréa Oliveira, a Elisângela, seja bem-vinda, Elisângela. A Nídia de Campinas, São Paulo, interior. Cris Marchiori, seja muito bem-vinda. A Elisângela é de Varginha, Minas Gerais. Já tive o prazer de conversar com a Elisângela, seja bem-vinda. Ferrante, Rosi Ferrante, seja bem-vinda. A Marta Gontijo também. A Andréia Delícias da Vodinda, seja muito bem-vinda. Nossa, ótima pergunta da Maria Juliana, olha, uma pessoa de 63 anos ainda pode mudar? Eu vou responder daqui a pouquinho, Maria Juliana. Deixa eu só terminar de dar um bom dia aqui a todos. Marlene Padilha Oficial, minha amiga, seja muito bem-vinda. Carlos Lanza Guimarães também por aqui. Bom dia, Marlene. Olha, Maria Juliana é de Palmas, Tocantins. Vou começar respondendo a pergunta da Maria Juliana, que é uma ótima pergunta. Uma pessoa de 63 anos pode mudar? Com toda a certeza. Com toda a certeza. E o que eu vou te falar aqui, Maria Juliana, não são palavras de motivação. Vai lá, você consegue. Isso, o que eu vou te falar aqui é baseado na minha própria experiência como treinador de pessoas. Desde que você se prepare para isso, ou seja, você precisa de uma preparação, porque uma mudança de vida não dá para você imaginar que você faça sem preparação. E preparação são conhecimentos que você não tem, são conhecimentos que você precisa para essa mudança, e principalmente para você desconstruir muitas crenças que você tem aí dentro de você, como essa que você acabou de colocar aqui. Será que a idade pode me limitar? Não, a idade não pode te limitar.
A idade só limita se você quiser. Todo dia, Maria Juliana, nós temos o poder da escolha. Todo dia. Todo dia você pode escolher ser uma pessoa melhor do que você foi ontem. Todo dia você pode escolher mudar a sua vida. Todo dia você pode escolher começar essa mudança. Mas, Maria Juliana, presta atenção no que eu vou te falar. Todos os dias também você pode escolher ficar onde você está. Todos os dias você também pode escolher ficar no sofrimento. Todos os dias você pode escolher procrastinar. Tudo na vida se trata de escolhas. Escreva aqui, escolhas, escolhas. Tudo se trata de escolhas. Então você pode mudar sim, mas para isso você precisa estar preparada. E preparação é algo que exige esforço. Você precisa entender que nada vai acontecer magicamente. É o esforço. É a disciplina, é a consistência. Você está aqui todos os dias de segunda a sexta ouvindo o que eu estou falando, refletindo e colocando em prática o que você vai aprender aqui. É assim que você começa a mudar a sua vida. Mas tudo parte de uma escolha. Você precisa escolher, você precisa decidir realmente mudar a sua vida. Tudo bom? Tudo bem, Maria Juliana? Diz para mim aqui se ficou claro para você, se você entendeu e compreendeu isso. Tudo na vida são escolhas. Ó, Rosana, seja bem-vinda. Fernanda Furtado também. A Ionara, eu nasci e venho me conhecendo diariamente aos 50 anos. Boa, obrigado por você compartilhar isso, Ionara. Na comunidade Coragem, que é o grupo de pessoas que eu acompanho depois do meu treinamento, que se chama Blindagem Emocional, nós temos na comunidade, nós tivemos na última turma, na turma 12, a Regina, de Fortaleza, 71 anos. Nós temos a Cíntia, dentro desse grupo, 73 anos, 72 ou 73 anos. Muitas pessoas nessa faixa de mais de 60 anos e que sim, estão mudando as suas vidas, desde que elas escolham isso. Então você precisa, Maria Juliana, escolher, decidir por isso. Se você decidir, eu não tenho dúvida que você muda a sua vida. Tudo bem? Denise, seja bem-vinda. A Sara, a Odete, ótimo que vocês estão aqui, porque agora a gente começa a falar sobre como eliminar os pensamentos negativos. E eu vou pedir muito que você anote, muito que você anote, porque essa é uma das lives mais importantes. A Maria Juliana escreveu aqui, ó, só para fechar aqui, difícil demais, sim? Agora eu vou fazer uma provocação para você, Maria Juliana. Mudar a vida é difícil? Sim, é difícil, não é fácil. Mas eu garanto para você, é muito mais difícil permanecer no sofrimento. Muito mais difícil, muito mais difícil, muito. Você perde muitas coisas. Por isso que eu digo, tudo é uma escolha. Você vai ter que escolher o difícil, mudar ou permanecer no sofrimento. Tudo bem? Marta Arruda, seja bem-vinda. A Tânia também. Vou começar te fazendo uma pergunta muito importante. Eu quero que você reflita e coloque aqui a sua resposta. Como os pensamentos afetam o seu humor e a sua disposição no dia a dia? Coloca aqui para mim. Como os pensamentos que você tem aqui na sua mente afetam o seu humor e a sua disposição no dia a dia? Essa é uma ótima pergunta para a gente começar essa conversa de hoje. Porque todo pensamento gera um sentimento. Anota isso. Todo pensamento gera um sentimento através de uma interpretação que a sua mente tem. E a partir daí há uma ação. Então, por exemplo, imagine que você acorde super bem, super feliz, um dia lindo como hoje, aqui pelo menos aqui em São Paulo, céu azul, sol, maravilhoso. E aí, você, do nada, muda o seu humor porque um pensamento entrou na sua mente. E a partir daí você começou a olhar para esse mesmo dia de uma maneira mais nublada, com mais ventos e tempestades. Você já deve ter vivido isso, faz sentido? Então, a partir daí você começou a agir, o seu comportamento
é uma consequência daquilo que você sentiu e também uma consequência daquilo que você pensou. Tudo bem? E manter pensamentos negativos tem várias consequências. Várias consequências. Um deles é, e eu quero que você escreva aqui, descontrole emocional. Descontrole emocional. Porque quando você não tem blindagem emocional, que é o controle dos pensamentos, que é o controle dos medos, que é o controle das emoções, você apenas reage. Então, quando entra um pensamento negativo, você sente e você reage. E aí, muitas vezes, são emoções negativas que você deixa vazar, como, por exemplo, a raiva, a tristeza, a frustração. E essas emoções negativas afetam o seu bem-estar. Essas emoções negativas tornam o seu dia muito pior. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Uma segunda consequência, eu também quero que você escreva aqui, baixa autoestima. Escreva baixa autoestima. Porque quando você começa a manter pensamentos negativos, e esses pensamentos normalmente eles são repetitivos, são pensamentos muitas vezes enfraquecedores, eles levam você a ter uma visão distorcida de si mesma. Você começa a olhar para si como algo ou alguém menor do que você é. E que não é a realidade. Faz sentido isso para você? Então, isso vai afetando pouco a pouco a sua autoestima. Porque você cria uma visão totalmente distorcida de quem você é. E aí, quando você não tem uma autoestima forte, você não confia em si. E sem confiar em si, sem ter confiança, você não age. E aí você fica paralisada numa vida mais ou menos, numa vida medíocre, numa vida média. Tudo bem? Então talvez hoje sua vida não esteja andando, porque existem muitos pensamentos negativos. Quer ver uma outra consequência? O aumento do estresse e da ansiedade. A ansiedade, a gente falou ontem de crise de ansiedade, mas a ansiedade é algo normal, é algo importante para a nossa mente de sobrevivência. O problema é que quando você fica extremamente ansiosa, isso leva a uma crise. Então manter os pensamentos negativos te levam ao estresse e às crises de ansiedade. Escreva aqui, estresse e ansiedade. Por quê? Porque você fica ruminando os pensamentos, você tem esse hábito. O pensamento entra e você fica pensando nele. E aí você fica olhando para o pior cenário dele. E aqui, claro, presta muita atenção no que eu vou te falar. Para sua mente, tudo se trata de sobrevivência. Então, para ela, um pensamento negativo se torna, digamos, muito mais pegajoso. Porque o pior cenário é importante para garantir a sua sobrevivência. Só que muitos desses pensamentos negativos, eles não são reais. Eles não são reais. É porque você fica ruminando, você fica ali pensando nele cada vez mais, e aí o que acontece? Você vai ficar ansiosa, você vai ficar mais estressada. E isso tem um efeito, sabe aonde? No seu corpo. No seu corpo. Boa, Sara, o estresse e a ansiedade nos trazem baixa autoestima. Isso vai ter reação no seu corpo, dores crônicas, fadiga. Isso também é uma outra consequência, falta de energia. Escreva aqui, falta de energia. Você se sente fraca, você fica com vontade só de dormir. Por quê? Porque você usou tanto aqui a tua mente que a energia que você precisa para andar, para você trabalhar, para você estudar, ela fica baixa. E isso gera, por exemplo, compulsões como compulsão por alimentação, compulsão por compras, compulsão por bebida alcoólica, drogas. Então, talvez, olha só, olha como todo sintoma tem uma causa. E muitas vezes você está lá na nutricionista, fazendo lá a sua dieta, o seu plano alimentar, tentando reduzir peso. Só que não basta você seguir a receita.
Se você não entender o que está acontecendo com você, com esse excesso de pensamentos, nenhuma dieta vai funcionar. E aí as dietas falharão miseravelmente, como eu gosto de falar. Elas falharão. Por quê? O excesso de pensamentos rouba minha energia. E aí, de uma certa maneira, eu fico também desmotivada. Eu fico desmotivada. Escreva aqui, desmotivação é uma outra consequência. Eu já estou com a baixa autoestima, eu já estou com baixa energia, eu não consigo encontrar um motivo para agir. E aí eu permaneço onde eu estou. A Sara, quando estamos com estresse e ansiedade, nos gasta tanto energia que nos faz só querer dormir. Exatamente, porque dormir é uma das maneiras de você recuperar energia. A outra é a alimentação. Através da alimentação você recupera energia, assim como através do sono. Tudo bem? Uma outra consequência dos pensamentos negativos, problemas no relacionamento. Escreva aqui. Problema nos relacionamentos, não só no relacionamento, por exemplo, amoroso, nos relacionamentos que você tem. Sabe por quê? Porque você começa a criar também uma visão distorcida das outras pessoas. Você começa a olhar para as outras pessoas com desconfiança. Você começa a olhar para as outras pessoas com suspeita. E isso, claro, cria problemas nesses relacionamentos. Então, esse excesso de pensamentos negativos também vai gerar problemas nos seus relacionamentos. Isso faz sentido isso para você? São consequências desses pensamentos negativos. E aqui, presta atenção, você tem como controlar isso, desde que você tenha, escreva aqui, blindagem emocional. Escreva blindagem emocional para você não esquecer. Ter blindagem emocional é você ter o controle desses pensamentos. Porque hoje, com o excesso de informações que nós temos, é muito fácil entrar um pensamento. Por exemplo, você hoje tem uma mente que, apesar de toda a modernidade que nós temos, ela está configurada para o tempo dos nossos ancestrais, onde a informação era escassa ou quase nula. Hoje você já acorda pensando. Hoje você é estimulado o tempo todo a pensar, a dar uma opinião. As redes sociais fazem isso. E isso tudo, muitas vezes, vai te gerar pensamentos negativos e que vão sugar a sua energia e que vão te manter num ciclo de sofrimento. Então, ter blindagem emocional é você ter a capacidade de controlar esses pensamentos para que você pare de reagir ao mundo, para que você possa fazer escolhas racionais. Escreva aqui, escolhas racionais. Escolhas baseadas em evidências. Escolhas que são boas para você. E por isso que eu vou te apresentar agora aqui cinco passos muito importantes para você começar a controlar os seus pensamentos negativos hoje. E aqui, ó, pegando até carona no que a Maria Juliana escreveu, né? É difícil, né? Difícil mudar, sim. Isso que eu vou te falar aqui também é difícil. É difícil você manter a consistência. Porque eu tenho certeza que você vai fazer tudo o que eu vou falar aqui hoje. Eu não tenho dúvida. Hoje você vai fazer. O problema é amanhã. Será que amanhã você vai seguir isso? Porque para sua mente, presta muita atenção. Como tudo se trata de sobrevivência, uma das maneiras que a sua mente tem para garantir a sua sobrevivência é garantir que você tenha energia. Então tudo que é novo, por exemplo, tudo que eu estou falando aqui para você, talvez para você sejam coisas novas. Há um gasto de energia. Talvez você saia da live aqui hoje cansada, com fome. É natural. Por quê? Porque você está gastando energia. Eu falo, a sua mente processa, gasto de energia. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui, boa Elisângela, escolhas racionais, boa Rosana. Eu vou mostrar para você 5 passos importantes. A Maria Juliana, quando fiz 60 anos, comecei a ter pensamentos de morte.
Sou extremamente negativa, autoestima muito baixa, tomo remédio para ansiedade, só que não resolve. Sim, o remédio não vai resolver. O remédio, e eu falo aqui como hipnoterapeuta, o remédio ele é muito importante em alguns casos para aliviar os sintomas, mas ele não trata a causa. Você só vai se livrar dessa ansiedade excessiva se você tratar a causa. Existe uma causa para isso. Tudo bem? Faz sentido, Maria Juliana? Coloca aqui para mim. Bom, vamos lá. 5 passos. E aqui você vai ter que, digamos, exercitar isso. E isso só depende de quem? De você. Escreve aqui, de mim, de mim. Só depende de mim. Escreva aqui. Só depende de você. Por isso que você tem que entender que existem escolhas que você vai ter que enfrentar a dor. Existem escolhas que você vai enfrentar a dor do novo, a dor do risco, a dor de não saber se vai dar certo ou não. Mas você precisa comparar com a dor que você está vivendo hoje. A dor de permanecer com sofrimento, a dor de permanecer com uma vida estagnada, a dor de permanecer sem motivação, sem uma vida sem sentido. Isso também é dor. A vida que você está vivendo hoje é de dor. Assim como, sim, você vai ter que se esforçar, vai ter que se arriscar um pouquinho. Mas você precisa fazer isso, ninguém vai fazer isso por você. Enquanto você tiver a mentalidade de que alguém fará por mim, que vai ter uma fórmula mágica que eu vou mudar minha vida sem muito esforço, esqueça. Esqueça. Aliás, para até de me seguir, porque você não vai encontrar isso aqui. Eu não falo sobre fórmulas mágicas. Para quem já fez os meus treinamentos, para quem me acompanha há mais tempo, sabe disso. Eu não tenho fórmula mágica. Eu falo do quê? De esforço, de disciplina, de consistência. Isso tudo é coragem. Sabe por quê? Coragem é ação com preparação. Coragem é ação, mas uma ação preparada. Coragem não é algo mágico, místico, que uma hora vai descer aí em você e aí você vai mudar o seu mundo. Não. Coragem é ação intencional, com preparação. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Tudo depende de você. Depende do quanto você quer realmente sair desse sofrimento. Se você não está 100% comprometida com essa mudança, esqueça. Você não vai mudar nada. Quando eu faço as minhas sessões de avaliação para o processo de hipnoterapia, eu sempre pergunto, de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é tudo, o quanto você está comprometida com esse processo. Se a resposta não for 10, eu já sei que essa pessoa não vai seguir e não vai mudar nada. Ela vai continuar do mesmo jeito. Você tem que querer, tem que ser mais do que 100%, inclusive. Tudo bem? Faz sentido? A Rosana, Maria Juliana, eu e minha filha somos prova de que trabalho, esforço e muita coragem o nosso mundo ir para melhor. Sim. A Rosana e a Tamires, filha da Rosana, eu já acompanho elas há um tempo, elas fizeram a blindagem emocional, fizeram hipnoterapia comigo e é isso, é esforço. Não tem mágica. Não tem mágica. Não tem um caminho. Eu adoraria, juro para você, eu adoraria dar a você um caminho mágico para você eliminar os seus pensamentos negativos. Adoraria, mas não existe. Existe esforço. Existe disciplina. Tudo bem? Então, vamos ao primeiro dos 5 passos que eu vou mostrar aqui para você. 5 passos muito importantes que dependem só de você. Primeiro, escreva aqui, presença. Presença. Tenha mais presença. E estar presente é fundamental. Ô gato, o que é estar presente? É você prestar atenção em si. Nessa vida louca que muitos de nós estamos metidos, a gente só faz. A gente só está no mundo fazendo.
E nós não prestamos atenção em nós mesmos. Você muitas vezes não presta atenção, por exemplo, no seu corpo. O seu corpo muitas vezes ele está gritando para você que tem um problema ali, ó, que tem uma dor, que está pesado demais. E você ignora, porque você foi programada, você foi adestrada a fazer. E claro que isso tem um preço. Então estar em presença é ter a chance de você se conscientizar de quais pensamentos negativos estão aí pulando na sua mente. Quais são esses pensamentos? Qual é o padrão desses pensamentos negativos? Guarda essa palavra, padrão. Isso, Margarete, tudo automático sempre. A gente precisa sair desse automatismo. Esse automatismo tem nos adoecido. Essa vida no automático, ela pode ser compensadora para a tua mente de sobrevivência que não quer que você gaste energia. Por isso que ela te joga nesse automatismo, mas quando você não vive em presença, você não vai compreender quais são esses pensamentos negativos. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho. Ó, essa é a primeira das 5 dicas, dos 5 passos que eu vou te mostrar aqui para você eliminar, para você controlar os seus pensamentos negativos. E lembrando, os pensamentos negativos, eles afetam muitas coisas na sua vida, como eu falei no início da live. É a sua autoestima, a sua confiança. Faz com que você, inclusive, gaste mais energia e com isso você tenha, por exemplo, que comer mais. E aí talvez a sua obesidade hoje, ou o seu excesso de peso, tenha a ver com o excesso de pensamentos. Então você vai precisar estar mais em presença. Tudo bem? Faz sentido? Uma maneira de você estar em presença, presta atenção, é você andar, é você estar no meio da natureza. Essas são maneiras eficazes de você estar mais em presença. É você ter um tempo para si, é você se priorizar. E aí antes que a sua mente fale o seguinte, esse Ogata não sabe como é a minha vida. Realmente, eu não sei. Mas o que eu sei é, se hoje você não se prioriza, provavelmente os pensamentos negativos, eles estarão aí na sua mente. Tudo bem? Segundo passo, segunda dica. Eu quero que você agora anote isso, escreva. Confronte a sua mente. Confronte a sua mente. E o que isso significa? Assim que você identifica um pensamento negativo na sua mente, você precisa confrontá-la. Você precisa confrontar através do quê? De perguntas. Através de perguntas. Guarda essa frase, perguntas são poderosas. Perguntas são poderosas. E uma pergunta que você pode fazer, que ela é simples, é: eu preciso pensar nisso agora? Escreva aqui para você não esquecer. Eu preciso pensar nisso agora? Começa a se condicionar a sempre que entrar um pensamento negativo eu preciso pensar nisso agora? Eu preciso pensar nisso agora? E isso aí é consistência. Eu preciso pensar nisso agora? Porque confrontar sua mente é você mostrar para ela que aquele pensamento negativo nem sempre tem evidência. E você precisa mostrar para sua mente evidências de que aquele pensamento negativo, ele não é real. Eu diria que 90% ou mais dos pensamentos que você tem hoje, especialmente, claro, esses negativos, eles não são reais. Eles estão sendo impulsionados pelo medo imaginário, por um medo que não é real, que é um medo baseado em crenças que você aprendeu, é baseado em histórias que você ouviu, mas que não tem nada a ver com a realidade. Por exemplo, muitas pessoas querem sair de uma relação de dependência emocional. Elas já até decidiram por isso. Só que
elas ficam no mesmo lugar, sabe por quê? Porque vem um pensamento negativo do tipo, você não vai dar conta. Isso acontece também com quem quer fazer transição de carreira. Isso não vai dar certo. Você não é tão bom o suficiente. Confronta! Confronta essa mente. Cadê a evidência, então, mente? Já que você está me trazendo esse pensamento de merda, mostra pra mim uma evidência de que eu não sou bom o suficiente. Eu tenho certeza que se você olhar as evidências, você mesma destrói esse pensamento negativo. Porque basta você olhar tudo que você construiu até aqui. Basta você olhar toda a sua história. Se você olhar a sua história, você vai ver que você já fez muitas coisas. E você já sobreviveu a situações piores. Eu não tenho dúvidas disso. Então, existem muito mais evidências que você sim é capaz do que evidências que você não vai conseguir. O problema é que hoje, sem blindagem emocional, os pensamentos estão livres aí, especialmente esses enfraquecedores. E esses pensamentos enfraquecedores, eles fazem com que você tenha um comportamento. E aí você deixa de conquistar algo, você deixa de viver aí algo que é bom para você. Você permanece no sofrimento, você se conforma. E aí você fica achando que você precisa, na verdade, de coragem para mudar de vida. Coragem, volto a dizer, não é nada místico. Coragem é ação. Ação com preparação. Ação intencional. Isso é coragem. Coragem não é uma coisa, eu preciso de coragem. Sim, todos nós precisamos. Então vai lá e se prepara. E não fique esperando algo mágico acontecer na sua vida. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Eu vou falar agora o terceiro. E esse vai te incomodar. A terceira dica, o terceiro passo. Porque vai vir um pensamento do tipo, Ogata, isso é muito difícil. Ogata, acho que isso aí não vai dar certo. O terceiro passo, e eu quero que você escreva aqui, o terceiro passo para você controlar os pensamentos negativos é sobre controle também. Você precisa controlar o ambiente. Escreva aqui ambiente. Você precisa controlar o ambiente em que você vive, o ambiente em que você convive. O ambiente que você está, ele é um grande gatilho para diversos pensamentos negativos. Diversos. Então, imagine que você hoje queira, por exemplo, emagrecer. Vamos imaginar que você queira emagrecer. E aí você está num ambiente que as pessoas não comem de maneira saudável, elas não estão nem aí com a saúde delas, elas estão vivendo a vida no melhor estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, os malditos versos do Homem de Xerém. As pessoas acham, beleza, vamos levar a vida desse jeito. E aí você fala, não, eu quero começar a comer saudável. Esse ambiente, ele não vai querer que você coma saudável, porque isso de uma certa maneira impacta. Isso acontece também quando você, por exemplo, quer fazer uma mudança de carreira, uma mudança de vida profissional. E aí as pessoas falam, não vai dar certo. Não, falta pouco para você se aposentar. Falta pouco para você se aposentar. Continua do jeito que você está. Presta muita atenção. Enquanto você não controlar o seu ambiente, ele te controla. E ele faz o que ele quiser com você. Por quê? Porque a sua mente, que para ela tudo se trata de sobrevivência, estar dentro de um ambiente seguro é importante. Então, enquanto você não tiver blindagem emocional para controlar esse ambiente, você vai desistir. Então você precisa controlar esse ambiente. Você precisa ter ao seu lado pessoas que estejam caminhando junto com você na mesma direção, mesmo que sejam objetivos diferentes, mas na mesma direção. Gato, então eu tenho que cortar relações com todo mundo? Não, óbvio que não. Mas você precisa estar no controle.
Você precisa falar o seguinte: eu não quero perder energia com esse tipo de pessoa. E aí você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que escolher ver menos essas pessoas. Você vai ter que ter estratégias para lidar com isso. Eu, quando comecei a minha mudança de vida, eu mudei praticamente todas as minhas amizades. Praticamente. Eu diria que 95% das minhas amizades foram mudadas. Por quê? Porque é uma escolha intencional. Eu não queria mais ao meu lado pessoas, por exemplo, que não cuidavam da sua saúde, que bebiam de segunda a segunda, porque era o que eu fazia também. E eu não bebo desde 2017. E eu era um grande bebedor. E eu parei. Mas por que eu parei? Não foi apenas força de vontade. Foi porque eu controlei o ambiente. E eu entendi que aquele ambiente que eu estava naquele momento, ele não seria benéfico para mim. Não adianta eu querer parar de comer doce vivendo dentro de uma loja de doce. Faz sentido isso para você? Então, controlar o ambiente é essencial para você eliminar os pensamentos negativos, porque são gatilhos para que esses pensamentos venham. Uma outra coisa importante, presta atenção, você precisa limitar a sua exposição a fontes negativas, a gatilhos negativos que podem gerar esses pensamentos, como, por exemplo, as redes sociais, a mídia. Porque aquilo que você às vezes assiste na TV, você vê num portal, você vê numa rede social, desencadeia um pensamento. Uma coisa que mudou muito a minha vida também, e olha que eu trabalhei com televisão, eu sou jornalista de formação, eu trabalhei com televisão, eu trabalhei com jornalismo, eu não vejo mais televisão há muito tempo, e aqui não é nada ideológico nem nada. Por quê? Porque eu sei que aquilo para mim não é bom. Hoje não é bom. Porque ativa gatilhos que eu não quero ter. Ativa gatilhos que vão gerar pensamentos enfraquecedores. Eu não quero isso. Por isso que eu disse, tudo é uma escolha, tudo parte de uma decisão. De uma grande decisão que você tem que tomar para cuidar de si. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Vamos aqui ao quarto, e aqui eu quero que você escreva também. Isso tem a ver com o seu bem-estar físico. Escreva aqui, cuidar do corpo. Uma maneira de você eliminar os pensamentos negativos é você sim cuidar do seu bem-estar físico. Primeiro porque isso te coloca em presença, que é o primeiro que eu te mostrei aqui. Te coloca em presença. Quando você está fazendo uma atividade física, quando você está meditando, quando você está fazendo yoga, quando você está fazendo seja lá o que for, você está em presença. Tudo bem? E isso te fortalece. Quando você tem, presta atenção, uma alimentação saudável, quando você tem um sono saudável, não o sono que talvez você tenha hoje, você dorme um pouquinho, já acorda acelerada, não. Quando você dorme o suficiente para o seu corpo descansar. Ah, Gata, mas não dá, você não sabe como é a minha vida. Você intencionalmente tem que cuidar disso. Para de reclamar, para de se vitimizar. Você tem a escolha de dormir o quanto você precisa. O quanto você realmente precisa. Porque quando você não está com o seu físico, o seu corpo físico descansado, sabe o que acontece? A sua energia está baixa. E aí tudo isso que eu falei anteriormente você não vai conseguir fazer. Porque a energia está baixa. Você não vai conseguir resistir. Corpo são, mente sã. Corpo são, mente sã. Bom dia, Edna. Faz sentido isso para você? Então, cuidar do seu bem-estar físico é essencial. Isso aqui não é... Eu não sou nutricionista, eu não sou educador físico, mas eu sei o benefício disso. Isso na minha vida foi muito importante para que eu pudesse ter esse controle dos pensamentos negativos
para que eu pudesse ter pensamentos muito mais fortalecedores, muito mais fortalecedores, porque são esses pensamentos fortalecedores que fazem com que eu possa agir. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Você precisa entender que esses pensamentos negativos estão tirando muitas coisas de você. Esses pensamentos negativos têm outras consequências além de um pensamento, como eu te mostrei no início. É a sua autoestima baixa, é a sua falta de confiança, é problemas com a sua saúde. Você não pode deixar mais esses pensamentos estarem livres, leves e soltos como se eles estivessem em uma rave de 72 horas aí. Você tem que dar um limite para isso. Eu preciso pensar nisso agora. Eu preciso pensar nisso agora. Porque sem energia, eu não consigo nem fazer essa pergunta, porque eu fico no automático. A minha mente, volto a dizer, para ela tudo se trata de sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. E sobreviver é poupar energia. Quando eu poupo energia, eu tenho maior chance de sobreviver. Agora, quando eu descanso pouco, quando eu durmo pouco, quando eu me alimento mal. E quando eu falo de alimentação, entende uma coisa. Alimentação não é quantidade. Alimentação é comida de verdade. Comida de verdade. Comida de verdade. Não esse monte de porcaria que está à nossa disposição hoje. A gente precisa comer comida de verdade. Esses pensamentos negativos são consequência também de você não cuidar da sua saúde física, do seu corpo físico. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Rosilene, quando eu trabalhava muito, eu tinha uma tristeza e não sabia de onde vinha. E isso tem a ver, que bom que você falou isso, isso tem a ver, oi Verônica, seja bem-vinda. E problemas familiares. Problemas familiares é o ambiente. É o ambiente. E você precisa controlar isso. Porque problema, gente, ó, vamos lá, vamos ser adultos aqui. Problema todo mundo tem. Não dá para acreditar e se iludir que, eu falo, por exemplo, da vida de coragem. A vida de coragem é aquela vida que é boa para você, de acordo com a sua essência, de acordo com os seus objetivos, os seus sonhos, as suas regras. A vida de coragem não é uma vida cor-de-rosa. É uma vida melhor do que a vida da mediocridade. Isso eu não tenho dúvidas nenhuma. Porém, tem problemas. Então, problemas familiares, sim, você vai ter. Todo mundo tem algum tipo de problema. Mas isso não pode ser uma desculpa para você não agir. As circunstâncias estão aí. E você precisa passar por cima delas. Você precisa enfrentá-las. Por isso que coragem é ação preparada. Coragem é ação com preparação. Faz sentido isso para você? Bom dia, Tamires, seja bem-vinda. Maria do Carmo também, a Rosa Cristina, sejam bem-vindas. Estamos falando hoje sobre pensamentos negativos e como controlar esses pensamentos negativos. Eu já falei aqui 4 passos. 4 passos. A Maria do Carmo, separação junto com problemas familiares. Sim, todo mundo tem, gente. Isso não vai, digamos, não vai te dar um bônus para você mudar a sua vida, não vai encurtar um caminho. Você vai ter que enfrentar isso. Por isso que eu falo, a decisão, como eu falei para Maria Juliana no começo aqui da live, quando você decide mudar a sua vida para valer, nenhuma circunstância te para. Ponto. Ah, mas é isso, é aquilo. Você não está preparado ainda para mudar a sua vida. Você precisa decidir aqui dentro mudar.
Por isso que poucas pessoas realmente mudam de vida. E, infelizmente, é por isso que muitas pessoas permanecem no sofrimento. Porque elas não decidiram por isso. E como é que eu decido por isso, gata? Só olhar para a sua vida. Olhar o que você está perdendo. Olhar o quanto isso está te doendo. Enquanto você não tiver essa consciência, esquece. Você vai continuar, muitas vezes, se enganando. Eu tô aqui assistindo a live do gato e eu tô mudando a minha vida. Você só vai mudar a sua vida se você pegar isso que eu falo todos os dias aqui pra você e começar a colocar em prática. Enquanto você não fizer isso, esquece. Você não vai mudar a sua vida. É a ação que gera a transformação. Escreva aqui, ação gera transformação. É você agindo que você vai mudar a sua vida. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Às vezes faz muito sentido para mim por conta de pensamentos negativos. Deixo muitas vezes de cuidar de mim e fico tão tensa que me alimento mal e durmo pior ainda. Por isso me ataca o fígado. Na verdade é o contrário. Aonde que você começa a solucionar isso, Zezé? Você precisa começar a se alimentar mal. Você precisa se alimentar bem, dormir bem. E isso é uma coisa que você pode fazer isso hoje. Você não se alimenta mal e dorme mal como consequência dos pensamentos negativos. Você pode mudar esse caminho, entendeu? Porque aí você forte, dormindo bem, você vai ter maior energia para controlar esses pensamentos negativos. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E aí vamos ao quinto passo, e esse é um dos mais importantes, que é você precisa buscar a raiz dos pensamentos negativos. Escreva aqui, tratar a causa. Tratar a causa. Esse pensamento negativo, ele entra na sua mente, por quê? Presta atenção. Um gatilho externo acontece, alguém fala alguma coisa, você lê alguma coisa, algo gera um pensamento, ok? Presta atenção, um pensamento não brota do nada na sua mente. Não brota do nada na sua mente. Há um gatilho, muitas vezes externo, que faz você gerar esse pensamento. E aí esse pensamento, ele está associado... Deixa eu só sair aqui um pouquinho, isso, para voltar a luz aqui normal. Esse pensamento negativo, ele é gerado a partir de algo que a sua mente reconhece. Faz sentido isso para você? A Sara, qual a raiz dos pensamentos negativos do meu filho? Não sei. Não conheço teu filho, então é difícil eu te responder isso. Mas pode ter sido algo, por exemplo, vou pegar o que a Maria Juliana falou aqui como exemplo, que foi muito bom, ela falou lá no início. Não sei se a Maria Juliana ainda está aqui com a gente. Ela falou assim, que depois dos 60 anos, ela começou a ter muitos pensamentos de morte. Por quê? Porque provavelmente existe alguma experiência na vida dela ligada a isso. Por exemplo, talvez o medo de ficar sozinha. Então, ela, digamos, cria uma consciência de que, nossa, estou aqui com 60 anos, talvez esteja sozinha aqui e não quero ficar sozinha. Mas da onde que vem esse medo? Esse medo não começa aí. Esse medo tem uma raiz, tem um começo, tem uma causa. Esse medo provavelmente foi criado por algo que ela viveu lá na infância. Eu sempre digo, a chave da solução dos nossos problemas está na infância. Está na infância. Então, quando eu vou lá e trato a causa, porque talvez você foi abandonada pela mamãe, você foi rejeitada pela mamãe, você não conseguiu ter amparo emocional, afeto da mamãe, você ficou com medo de ficar sozinha. E esse medo estava aí guardado. Por isso que o gatilho, gera o pensamento negativo. Tudo bem? Então, tratar a causa. Você precisa buscar a raiz dos problemas. Todo sintoma tem uma causa.
E como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso através, por exemplo, da hipnoterapia. A hipnoterapia é uma terapia que vai aonde? Vai na raiz do problema. Ela vai na causa, porque aí ela vai trabalhar com essas emoções ligadas a esse fato. E do momento que eu tiro a emoção, eu não sofro mais. Eu sempre digo o seguinte, o principal benefício da hipnoterapia, que eu vejo anos atendendo pessoas, milhares de pessoas que eu já atendi através da hipnoterapia, eu acho que o principal benefício é tirar o sofrimento. O sofrimento. Imagine a sua vida. Oi, Luciana, que legal que você está aqui, direto de Portugal. Já tinha saudades das tuas lives. Muito bom. Provavelmente, muitos desses pensamentos que você tem, negativos, eles estão associados a situações que você já viveu. A sua mente só reconhece algo que lhe foi apresentada. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então eu preciso tratar na causa. E o principal benefício da hipnoterapia é tirar o sofrimento. Imagine a sua vida sem sofrimento. Não seria uma vida melhor? Não seria uma vida mais leve? Não seria uma vida com mais energia para você colocar os seus planos em ação? Tenho certeza que sim. Então, tratar a causa, buscar a raiz desses pensamentos negativos. E aí quando eu trato isso, quando eu uso a hipnoterapia, por exemplo, como ferramenta, eu crio uma nova programação aqui na minha mente. E quando eu tenho uma nova programação, eu tenho um comportamento diferente. E aí eu tenho maior controle desses pensamentos negativos. Eu começo a controlar, eu começo a filtrar. Imagina a tua vida hoje sem esses pensamentos negativos. Faz sentido isso para você? É isso que vai fazer você mudar a sua vida. Enquanto esses pensamentos negativos estiverem aí pulando, descontrolados, você vai continuar no sofrimento, infelizmente. Trate a causa. Tudo bem? Às vezes como e onde eu faço hipnoterapia? Me manda uma mensagem. Por um acaso eu sou hipnoterapeuta. Só por um acaso. Mas me manda mensagem. E tem que fazer. Ah, Gata, mas eu moro longe de você. Hipnoterapia você faz online também com a mesma eficiência. Eu atendo pessoas do mundo inteiro. Atendo pessoas na Irlanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, no Nordeste. Eu estou em São Paulo, no Sul. Você atende. E claro, se você estiver em São Paulo, eu atendo presencialmente também. Mas isso... Como eu digo, o resultado é o mesmo, desde que você queira mudar. Então, assim, as pessoas acham que as circunstâncias é que impedem elas de mudarem a vida. Não, você cria as circunstâncias para mudar. Tudo bem? Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje com você. Segunda-feira começa mais uma semana de lives da Blindagem Emocional, sempre às 8 horas da manhã, de segunda a sexta. Tá bom? Um lindo final de semana para você e a gente se vê. Um grande abraço. Tchau!